Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando continuidade ao nosso trabalho de leitura das Sagradas Escrituras em diferentes versões e com diferentes recursos de comentários, ok? Estamos aqui agora com a Bíblia de Estudo Arqueológica NVI, da editora Vida. Bíblia de Estudo Arqueológica NVI, nova versão internacional, da editora Vida. Faça uma jornada visual através da vida e dos tempos bíblicos, ok? É a chamada Bíblia Arqueológica. Vamos dar sequência então ao nosso trabalho de leitura. Estamos lendo no livro dos Juízes. Livro dos Juízes. Aqui a contracapa, a Bíblia de Estudo Arqueológica e os diversos recursos que ela tem voltados para essa pesquisa no âmbito da arqueologia. Então ela apresenta muitos conteúdos, muitas ilustrações, muitas fotos de descobertas arqueológicas importantes, muitos comentários que auxiliam no entendimento do valor dessas descobertas para a compreensão das Sagradas Escrituras. Então de fato é uma Bíblia excelente, um recurso muito precioso para os estudos bíblicos e para o aproveitamento dessas informações de cunho arqueológica, tá ok? Então vamos partir para o livro onde estamos fazendo as leituras, que é o livro dos Juízes. Deixa eu só voltar para a gente compartilhar algumas informações relevantes relacionadas aqui ao livro dos Juízes e o que a Bíblia Arqueológica pode nos fornecer para entendimento desse livro, desse contexto histórico, ok? Introdução a Juízes. Autor, lugar, data e redação. O autor do livro dos Juízes é desconhecido. O Talmud judaico registra que Samuel escreveu não apenas este livro, mas também os livros de Samuel. Nestes, a maioria dos acontecimentos ocorreram após a sua morte. É aceitável que Samuel tenha compilado algumas narrativas do período dos Juízes, e posteriormente profetas como Gad e Natã tenham ajudado a editar o material. Conferir 1 de Crônicas 29 e 29. Então ele também corrobora a ideia de que Samuel é um dos importantes autores, sendo que o conteúdo posterior à sua morte foi acrescido por esses profetas, que foram auxiliares também em outras escritas de texto dos livros históricos das Sagradas Escrituras, ok? A repetição da frase, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Ele cita aqui Juízes 17:6, também 18:1 e 19:1, sugere uma data após o estabelecimento da monarquia. Alguns estudiosos acreditam que Juízes foi escrito antes de Davi tomar posse de Jerusalém, provavelmente entre 1000, antes de Cristo. Pois os jebuseus ainda controlavam a cidade. Contudo, Juízes 17 ao 21 alude ao tempo posterior ao estabelecimento da dinastia davídica, século X a.C. Destinatário. As gerações de israelitas após o tempo dos Juízes que leram este livro foram advertidos acerca da rebelião de seus ancestrais contra Deus e a sua necessidade da dependência de Deus. Então você vê que o livro dos Juízes promove esse alerta, essa conscientização acerca do caos no qual Israel mergulhou devido à sua desobediência, sua obstinada desobediência a Deus e a aproximação dos cultos pagãos e das práticas dos povos cananeus e as consequências disso. Então a gente, juntando com o que foi lido de introdução na Bíblia Defesa da Fé, nós compreendemos o porquê do autor ou dos autores de Juízes terem se empenhado na descrição dos eventos que, mesmo sendo terríveis, mesmo sendo eventos sangrentos, abomináveis, mas eram necessários para promover essa conscientização acerca da necessidade de obediência a Deus, submissão à sua lei, ok? Fatos culturais e destaque. Durante esse período obscuro da história de Israel, a nação experimentou uma época de contínuo caos, desunião política, guerras internas, invasões de outras nações, depravação moral e espiritual. Os israelitas quebraram sua aliança com Deus repetidamente, perderam o selo de identidade de povo de Deus e sofreram castigo. Contudo, Deus sempre suscitava um libertador
quando eles chamavam por alívio, né, ou por ajuda. Então temos aí alguns fatos relacionados ao contexto histórico, né, conforme narrado no livro dos Juízes. Aqui temos a primeira tabela, a entrada dos israelitas em Canaã, provavelmente 1406 a.C. E colocando isso numa evolução histórica, tá ok? Desde 1400 a.C., seguindo aí até 400 a.C., mas o período dos Juízes alcança aí até 1000 a.C. Entrada dos israelitas em Canaã, liderança de Débora, liderança de Gideão, nascimento de Samuel, liderança de Jefté, liderança de Sansão, redação do livro de Juízes, provavelmente 1000 a.C., divisão do reino 930 a.C. Então temos aí como contextualizar bastante das narrativas de Juízes dentro dessa tabela. Então a Bíblia Arqueológica NVI ela é riquíssima nesses recursos aqui, ela de fato ajuda muito. Enquanto você lê, você sabia e temas. Tá, vamos ver aqui, você sabia. A prática de mutilar um prisioneiro fisicamente era comum no Antigo Oriente Médio, sendo uma forma de impedir que ele tivesse condições para o serviço militar. Capítulo 1, versículo 6. Ah, sim, em relação àquele rei que arrancava os polegares e que teve também o seu polegar arrancado quando os seus polegares arrancados quando ele foi capturado, né, por Israel. É quase impossível determinar qualquer traço étnico dos israelitas com base em documentos do período entre 1200 e 1000 a.C. Como centro da idolatria praticada pelos antigos, os cultos de fertilidade transmitiam a ideia de que a deidade tomava posse do ídolo feito por mãos humanas. 3 e 7 de Juízes. Muitos soldados benjaminitas eram canhotos ou ambidestros. Isso era conseguido de forma artificial, forçando-se os jovens a enfaixar o braço direito e assim produzindo guerreiros excepcionais. Então, uma prática interessante, né? A estratégia de guerra dos benjaminitas, criar essa habilidade de tornar os indivíduos ambidestros, né? E com isso ter algum tipo de vantagem na batalha. Eles eram peritos também no uso da funda, né? O leite coalhado era azedado de maneira artificial por meio de chacoalhadas em recipientes de couro e então deixados para fermentar pelas bactérias que permaneciam no recipiente em razão de usos anteriores. O uso de enigmas nos banquetes, ocasiões especiais, era muito popular no mundo antigo. Então, informações interessantes, curiosas, né, que fazem construir um quadro melhor sobre o contexto da época, né, sobre as práticas, os costumes, a cultura da época dos Juízes. Um pequeno sumário, introdução, conquista incompleta e apostasia, primeiro episódio, apostasia, segundo episódio, opressão pelos inimigos, libertação dos Juízes, Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté, Bissã, Elon e Abdon, Sansão, epílogo, desordem religiosa e moral, do 17 ao 21, primeiro episódio, 17 ao 18, segundo episódio, 19 ao 21. Temos aqui um pequeno esboço da estrutura textual do livro dos Juízes, dando sequência então ao nosso trabalho com a leitura do capítulo 6. A Bíblia Arqueológica NVI, você percebe, ela não é dividida em duas colunas. É uma coluna só, inteira, e os versículos não estão em lista, eles estão em continuidade, tá? Então ela dá muito mais essa sensação da leitura de um texto corrente, né? De um texto mesmo como se fosse de um livro, né? Então, diferentemente das estruturas tipicamente das Bíblias, né? Onde tem duas colunas, texto em lista, né? Cada versículo um abaixo do outro. Aqui é totalmente ao contrário, aqui é texto com uma coluna só, dando essa sensação de continuidade, tá ok? Capítulo 6 do livro dos Juízes, página 355 da Bíblia Arqueológica NVI, nos diz: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Vou utilizar como auxílio esse marca-texto aqui. Vamos lá. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos
ele os entregou nas mãos dos midianitas. Agora os opressores deles vieram a ser os midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Vamos lá. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles os invadiam. Então, outra coisa que eu quero destacar é que o texto da NVI, a letra, né, o tamanho da letra é pequeno, ok? Então você tem uma leitura que dificulta um pouco, né, devido ao tamanho dela. Necessitou ser assim porque ela tem muitos recursos. Então, por um lado você perde em conforto na leitura, mas de outro você ganha na quantidade de recursos que ela te oferece, tá? Então tem essa situação. Ela não é uma Bíblia para ser usada no culto, né, para administração, é uma Bíblia de estudo. Então não chega a ser um grande problema, né? E outra questão é o texto. O texto NVI é excelente, né? Um texto de fácil compreensão, de fácil leitura. Mesmo que ele vá se afastando da forma, da estrutura do texto nos originais, mas ela vai nos proporcionando maior entendimento no sentido de facilitação, tá? Então tem aquela questão de ser tradução equivalência dinâmica, né? Ou equivalência formal. Então a Almeida Revista Corrigida, que eu li na ocasião passada, né? Bíblia de Defesa da Fé, equivalência formal. O texto fica um tanto mais truncado, mas ele tenta se manter fiel à estrutura textual original. E essa aqui é a equivalência dinâmica, que não se atém tanto a preservar a estrutura textual original, mas promove uma facilidade de entendimento, né, com palavras atualizadas e com uma estrutura mais adequada, né, à nossa forma de texto. Então temos aí as facilidades da Bíblia NVI. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles os invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro do Senhor. Novamente Israel se submete a Deus, né? Se humilha, se arrepende e busca pela intervenção divina, né, para o seu socorro. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Isso, enquadrar aqui, ok. Dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adoreis outros deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Olha a construção dessa frase: mas vocês não me deram ouvidos. O que numa Almeida Revista e Corrigida, né, não atualizada, corrigida, poderia estar: todavia não me destes ouvidos, né? Então você tem uma estrutura, uma fala que é mais atualizada, que é mais próxima da nossa fala comum, corriqueira, né? E a Almeida Revista Corrigida não, ela não se preocupa em atualizar essa fala, porque ela está seguindo uma equivalência formal, tentando se manter numa estrutura mais semelhante possível do original. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore em Ofra, que pertencia ao Ebiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, o que na Almeida Revista Corrigida já diria num agar. E aqui está um tanque de prensar uvas. Então mesmo quem não conhece essa prática, né, essa prática agrícola da extração, né, do suco de uva, ele tem aqui uma forma muito mais facilitada. É um tanque de
espremer uvas. Então fica muito óbvio, né? Um tanque de prensar uvas. Para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Diria, né? Varão valoroso. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que está te enviando? Muito bem. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante. Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Interessante o diálogo, né, de Gideão com o anjo do Senhor que estava diante dele. Eu estarei com você, respondeu o anjo do Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha, deixa eu ver se é isso. Isso. E com a arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a eles sob aquela grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os grãos sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha e consumiu a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Aqui já deixa bem claro para nós qual era o medo de Gideão. Gideão já suspeitava estar falando com um emissário divino, só que não compreendia a envergadura, tá certo? Não compreendia o tamanho daquela manifestação, né? Não sabia qual era o nível de importância daquela manifestação. Prosseguindo o diálogo, contrapôs algumas situações nas quais a história do povo de Israel era relatada por seus pais, e aí cumpre-se um dos propósitos dos livros dos juízes, que está sendo registrado, né? Está sendo vivenciado, está sendo registrado, e posteriormente comunicará essas informações às gerações posteriores. E aqui Gideão já declara que oralmente já são informados acerca de muitos desses testemunhos. Então, mesmo ainda na oralidade, nas tradições que são transmitidas de pais para filhos, dentro do contexto do clã, ele já tem muitas dessas informações e já podem inclusive contrastar a sua situação atual com as informações que são transmitidas pelos chefes dos clãs, né, pelos idosos, pelos anciãos. Então você tem aí já um conflito de gerações. Como é que nós podemos estar numa situação dessas, de tanto aperto, de tanta dominação estrangeira, sendo que ouvimos relatos da libertação que Deus trouxe para Israel, o tirando da escravidão do Egito? Então Gideão contrapõe esse primeiro contraste. Deus não entra em polêmicas com Gideão, simplesmente o conclama a ser o libertador que ele deve ser. Então Gideão se posiciona, requer dele, né, que ele receba uma oferta, e ao receber essa oferta, Gideão se conscientiza da importância daquilo que está se manifestando perante ele, que é na verdade a presença do anjo do Senhor. Gideão teme pela sua vida, tanto que a resposta, né, do Senhor para ele é ele não temer porque não morrerá. Então você tem agora toda essa manifestação da fé típica daquela época e da situação certa que era na mente dele, de que nenhum ser
mortal, um ser vivo, poderia ver a face de Deus e permanecer vivo. Gideão não estava apenas diante de um anjo qualquer, de um mensageiro qualquer da parte de Deus, mas diante da teofania, da manifestação de Deus, da manifestação do Deus de Israel. E isso trouxe muita preocupação a ele. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Ebiesritas. Aqui temos somente como acréscimo alguns textos bíblicos, né? Uma concordância, né? Pequena concordância bíblica por aqui, e alguns auxílios, né? Alguns auxílios a mais que são dados aqui para compreensão melhor acerca do texto, ok? Vamos lá. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, corte o poste sagrado de Azerá que está ao lado do altar, depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Muito bem, aqui termina o texto que estamos lendo aqui nessa página. Somente eu quero acrescentar, para o 6,15, ou Senhor. Então ele está dando aqui mais alguns esclarecimentos acerca da tradução, dos termos corretos para essa palavra, ou de alguns sinônimos que podem facilitar a compreensão. Tá? Então você tem aqui um sobrescrito, né, do lado, tá? A, B, C, D, você vai encontrar então ao lado desse texto. 6,15, no final do versículo você tem sobrescrito, aqui você tem esse termo, ou o Senhor. Para 6,19, hebraico, o efa era uma capacidade de medida para secos. As estimativas variam de 20 a 40 litros, ok? Para 6,25, ou um touro bem crescido, também nos versículos 26 a 28. Para 6,26, isso é sacrifício totalmente queimado, também 11,31, holocausto, né? Então esclarecendo o que é um holocausto, o que é um efa, né? Medida para secos de 20 a 40 litros, ok? E temos aí informações importantíssimas, né, para o esclarecimento. Continuidade do texto, capítulo 6, já estamos no versículo 27. Assim Gideão chamou 10 de seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo de sua família e dos homens da cidade. Fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Então estão tentando salvá-lo, né? Salvar a Baal? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, está em minúsculo, né, destacar, poderia defender-se quando derrubaram seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal. E aí, inclusive, tem um sobrescrito aqui, que será esclarecido mais à frente, né? Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Interessante, né? Como eles reagiram aí àquela defesa feita por Joás, pai de Gideão. Gideão teve que ser bastante ousado, né, para ter essa iniciativa, mas estava confiando na ordenança do Senhor. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Isso aqui é interessantíssimo, viu? Você vê como os juízes eram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para a realização desses grandes feitos, né? Apoderou-se de Gideão
e ele, com toque de trombeta, convocou os ebiesritas para segui-lo. Enviou mensagem a todo Manassés, chamou as armas, e também a Asser, a Zebulon e a Naphtali, que também subiram ao seu encontro. Então nada é falado de Judá, nem de Benjamim, tá? Então nem todas as tribos se envolviam em todas as guerras. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio. Quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, coloquei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela com água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda sua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permita-me mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. O teste, que Gideão fez para se assegurar do desejo de Deus trazer libertação a Israel por meio de seu intermédio, por meio do seu exercício, que ele assim se dispusesse a guerrear, inspirado pelo Espírito Santo de Deus e sabendo, tendo certeza, tendo plena convicção de que Deus estava com eles naquela guerra, naquela luta. Um recurso que eu quero ler com vocês: textos, artefatos antigos, a descida de Estar aos infernos. Então ele coloca aqui esse recurso interessante da arqueologia, tá certo? Da paleografia, Inclusive você tem aqui esse objeto onde estão gravados aqui textos antigos em cuneiforme, parece. Hino a Inanna, ou Estar, Babilônia, século 10 a século 20 até 7 a.C., ok? Então, um período que se acredita tenha sido produzido esse material arqueológico, ok? Vamos fazer a leitura. Já estamos acabando aqui o nosso tempo de estudo na Bíblia arqueológica. Vamos disponibilizar então aqui essa informação e já chegar ao final da nossa leitura de hoje. Juízes 6. O leitor cristão de hoje pode estranhar em Juízes 6 a rapidez com que as famílias israelitas caíram na adoração aos deuses pagãos e a prontidão com que passaram a fabricar ídolos em honra deles. Vale a pena observar como os mitos de deuses pagãos eram aceitos e difundidos de forma universal. Por exemplo, existem diversas versões da descida da deusa Inanna, também conhecida como Estar, ao submundo. Uma versão suméria inicia com a determinação da deusa Inanna em visitar o mundo dos mortos, talvez com a intenção de reinar ali. Ela consegue a permissão, mas precisa passar por 7 portões, a fim de entrar no submundo. Em cada portão é despida dos símbolos de seu prestígio e divindade. Coroa, joias e manto. O processo é um símbolo da morte. Inanna chega nua ao submundo, como acontece com os mortos. Então é condenada por sua ação de entrar no mundo dos mortos. O seu corpo é pendurado em cadeias. Ninshubur, a serva de Inanna, apela para os deuses Enki, o deus da sabedoria, da forma e das criaturas que entram no submundo, e